Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast NLA. Hoje nós vamos falar de criação de matriz de risco e gerenciar esse risco. Boas práticas e dicas para você trabalhar com essas informações dentro do tema de gestão de fornecedores, tá? Nós estamos aqui novamente com a Suedma Oliveira, que é graduada em administração de empresa especializada em gestão estratégica de pessoas. E atualmente ele é responsável por gestão de terceirização e gestão de fornecedores na Leve. E estamos também com o André Gugel, que é graduado em engenharia mecânica com mais de 30 anos de experiência em compras. E atualmente ele é o líder do Procurement Club. Tá? Então, André, Suedma, muito obrigado por vocês estarem aqui novamente com a gente para enriquecer essas informações aí que as pessoas têm procurado tanto no podcast, né? Está aí com uma busca, uma audiência muito bacana. Então, nós estamos falando agora, vou dar a palavra, como sempre, para o Gurgel, para dar um pouco uma visão aí também dessa questão de melhorias, de dicas, no ponto estratégico também. O André, a questão é, né, como você põe essa matriz de risco e eventualmente, né, o gerenciamento desses riscos dentro da organização. Olá, Walter. Olá, Suedma, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma colocação bastante resumida aqui, Waltão. Eu vejo dois pontos importantes, tá? O primeiro é o seguinte, né, que é o conceito de que a gente já falou no último podcast, que fazer gestão e controle, executar controle, não é uma tarefa simples e é cara, então é necessário que você segmente a tua base para fazer a sua análise, né, dentro daqueles mais críticos, os que têm risco intermediário, até os menos críticos, tá? Então a matriz de risco é uma ferramenta importante para você segmentar todas as categorias e com isso você conseguir gerenciar o seu processo de gestão de riscos de fornecedores, inclusive poder reportar para os executivos da companhia a situação que você está olhando da tua base completa de fornecedores, ou seja, o gestor consegue ver de uma forma consolidada como está o mapa de risco de fornecedores usando essa ferramenta da matriz. Então, eu acho ela importante como ferramenta gerencial e também de uma forma de estruturar o processo, tá? E o segundo ponto que eu queria colocar, Walter, é o seguinte, é importante lembrar que fornecedor não é um asset, vamos dizer assim, do comprador da área de compras, né? Fornecedor é um elemento de risco da empresa toda, tá? Então, assim, o processo de gestão de risco de fornecedores, ele tem que estar contido dentro do processo de gestão de risco da empresa como um todo. Isso posto, eu entendo que a construção dessa matriz, ela deveria ter a participação não só dos profissionais de compras, mas de todos os profissionais dentro da organização que, de certa forma, olham risco, né, que definam uma modelagem única de classificação de risco para aquela base de fornecedores. Então, se tiver na empresa uma equipe de compliance, só para dar exemplos, tá? Da área de tecnologia, de segurança, na parte até de sustentabilidade e por aí vai, que essas áreas sentem, né, e tentem construir essa matriz, né, para que essa calibração do risco seja consolidada à luz de todos esses conceitos e critérios. E só para concluir, como boa prática, eu sugiro que o profissional de compras, ou a estrutura de compras, que é quem conversa com os fornecedores, ofereça como um framework para estruturar essa matriz de risco, a própria matriz de compras, que já define, né, pelo seu conceito, que um dos eixos da matriz é justamente o impacto do fornecimento daquela categoria para o negócio, ou seja, o risco que aquela categoria oferece, a relevância para o business. Então, como dica, né, só para concluir, eu acho que a matriz de compras é uma ferramenta que pode e deve ser usada para poder estruturar também essa questão de risco de fornecedor e ajudar a montar essa matriz de risco. Ô, Andrezão, excelente. Eu vou até te perguntar algo fora, né, fora do protocolo que a gente geralmente tem aqui, que é assim, você vê um link, então, desse tema com o ESG, que o pessoal fala tanto, que é a questão de olhar o meio ambiente, a sustentabilidade, a governança? Eu vejo o seguinte, Walter, cada vez mais o ESG, ele tem entrado dentro da empresa em todas as áreas. Em compras não é diferente, tá? E quando você fala de supply chain, de cadeia de fornecimento,
faz todo sentido que elementos do ESG sejam também incorporados dentro dos elementos naturais que você vai estar olhando para avaliar o teu fornecedor. Isso é uma tendência cada vez mais presente dentro das empresas. Muito bom, Andrezão. Obrigado aí pela dica e pelas informações assim, bem valiosas mesmo. E aí eu vou pedir para a Su, chamar a Su de novo aqui para falar para a gente um pouco como implementação disso, Su. Quais são os desafios que você tem aí em uma operação onde você está olhando a implementação dessa questão do risco? Oi, Walter. Oi, André. Obrigado pelo convite. Então, Walter, eu costumo dizer que a montagem da matriz de risco é um trabalho feito a 4 mãos, né? Então, é necessário, sem dúvida, o envolvimento do nosso cliente, da empresa, para que a gente consiga calibrar junto cada documento. Porque cada documento e informação tem uma pontuação, essa pontuação é calibrada junto com o cliente, negócio a negócio, a tal ponto que ao final de toda a análise nós temos uma nota final que acaba classificando esse fornecedor de acordo com o grau de risco. A matriz de risco, ela é muito importante, pois a gente viu já nos episódios anteriores, né, que não dá para aplicar o mesmo processo para todos os fornecedores, então ela acaba sendo uma ferramenta que classifica também, depois de categorizado o fornecedor, a matriz de risco, ela classifica também esse fornecedor conforme o risco. E assim a gente tem uma gestão de forma mais estruturada, de acordo com a matriz, que é uma ferramenta para a alta gestão tomar decisões mais assertivas. Excelente, Su. E diz uma coisa, essa matriz de compras que o André comentou, né, que você também endereçou aí, de ser a base de fazer um mapeamento do risco, tem algum lugar que a gente possa pesquisar um pouco mais em detalhe, um texto sobre isso? Sim, Walter, inclusive no site da Level, no levelgroup.com.br, na aba blog, a gente tem um artigo que trata bastante sobre esse tema. É como podemos monitorar melhor nossos fornecedores estratégicos. Acredito que a leitura seja bem válida. Excelente, muito bom, Su. Obrigado aí pelas dicas. E, pessoal, muito obrigado pela audiência em mais um podcast NLA. Até a próxima.